Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma aula do nosso curso de bacharel em teologia e também de teologia ministerial. Essa aula ela está sendo gravada para os alunos do curso de bacharel presencial, como também dos alunos do curso online. Então, os alunos que perderam aula durante a semana podem estar tendo acesso através da aula online, ok? Na aula passada nós falamos algumas particularidades acerca do profeta Ezequiel. Ezequiel é o quarto profeta maior dentro da divisão histórica da Bíblia. Os profetas maiores estão divididos em 5 livros proféticos. Precisa entender que são 4 profetas maiores e 5 livros dos profetas maiores. Por que 5 livros se são 4 profetas? É porque Jeremias, ele é o escritor de 2 livros. Ele é o escritor do livro que leva o seu nome, como também é o escritor do livro de Lamentações de Jeremias. Então, Ezequiel, nós falamos na aula passada que ele é um profeta do cativeiro. O seu nome significa Jeová fortalece, e ele foi chamado por Deus depois que estava já há 4 anos no cativeiro babilônico. Dentre os cativos que estavam próximos ao rio Quebar, ele recebe a visão da glória de Deus, ok? O tema do livro nós falamos na aula passada, que é o juízo e a glória de Deus, ok? Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia na segunda leva em 597 aproximadamente. Juntamente com ele, aproximadamente 10.000 cativos foram levados para a Babilônia. E após 4 anos de cativeiro, Ezequiel é chamado para profetizar, ok? Nós falamos na aula passada que o livro ele está dividido em algumas sessões. Falamos da sessão introdutória, da segunda sessão, da terceira sessão e a sessão final. Hoje vamos falar do propósito do livro de Ezequiel. O propósito das profecias de Ezequiel foi duplo. Primeiro, entregar a mensagem divina do juízo ao povo apostata de Judá e Jerusalém, conforme registrado no capítulo 1 e o verso de número 24, ou do capítulo 1 ao capítulo 24. Além disso, 7 nações estrangeiras ao redor de Jerusalém também seria punida com o juízo de Deus que viria, que seria profetizado pelo profeta Ezequiel. O segundo propósito do livro é conservar a fé do remanescente fiel a Deus no exílio. Por quê? Porque nem todo mundo que foi para o exílio foi porque era infiel. A maior parte era infiel, é fato, era apostata, estava fora da vontade de Deus, em desobediência. Mas Isaías, Jeremias
E o próprio Ezequiel, ele fala do remanescente fiel. Existia um grupo de pessoas que permaneceram fiel ao Senhor durante o período de exílio, como também durante o período pré-exílico, mas que também foram levados na segunda leva, juntamente com Ezequiel, para o cativeiro babilônico. Porque o cativeiro babilônico seria a vara de correção de Deus para com Judá. Então, o segundo propósito da profecia de Ezequiel foi que Ezequiel será usado por Deus, tanto ele como o profeta Daniel, porque tanto Jeremias, Ezequiel e Daniel são contemporâneos. Perceba que tem dois profetas profetizando dentro do cativeiro, Daniel e Ezequiel. Daniel vai 10 anos antes de Ezequiel. Estudiosos dizem que o ministério de Ezequiel foi marcado por uma forte influência da parte do próprio Daniel, porque quando Ezequiel vai para o exílio, Daniel já estava ali há 10 anos e já era um homem bastante conhecido, bastante respeitado em Babilônia. Então perceba que Daniel e Ezequiel estão profetizando dentro do cativeiro, são profetas do exílio. E fora está Jeremias profetizando, relembrando aos irmãos, relembrando aos alunos, que Jeremias, ele não vai para o cativeiro babilônico. Ele profetiza antes do cativeiro babilônico. No capítulo 11, versículo 25, se não me foge agora da memória, ou é 25:11, vai dizer que ele vai profetizar antes que o povo foi na primeira leva, em 605 a 606 aproximadamente. Ele profetiza, Jeremias, que o povo passará 70 anos em Babilônia. O povo não dá credibilidade. Por quê? Porque o sistema sacerdotal tinha se corrompido, os profetas tinham se vendido, a monarquia está corrompida. Então Jeremias profetiza para denunciar os pecados de Judá, como a condição política e econômica estava boa para os judeus que estão em Jerusalém. Jeremias fica sem credibilidade, então ele será o profeta do contra, será todos contra Jeremias. Então, seu ministério será marcado por muita perseguição e muito sofrimento. Então ele vê o povo ir na primeira leva, ele vê o povo ir na segunda leva. Na primeira vai Daniel, seus amigos e uma parte dos judeus que pertencia à nobreza para trabalhar em Babilônia, a serviço de Nabucodonosor. Falamos também na aula passada que Nabucodonosor foi o governante mais poderoso que os babilônicos teve. Além dele teve outros, certo? Mas ele foi um dos que mais foram fortes e construiu um grande império em Babilônia, que na época do Antigo Testamento pode-se dizer que era um império mundial, como era Roma na época de Jesus. Então perceba que vai Daniel, 10 anos depois vai Ezequiel, 4 anos depois que Ezequiel está no exílio, Deus chama ele para profetizar, e depois de 6 anos, ele vai presenciar Nabucodonosor vindo pela terceira vez para Judá e destruir a cidade e o templo, e a glória do Senhor, ela vai desaparecer de Jerusalém. Perceba que a própria Arona Britz, ou Arona Codes, a Arca da Aliança, ela será perdida depois desse episódio. Ok? O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus. Então Deus iria tratar com o povo de uma forma coletiva, mas também com o povo de uma forma individual, na sua particularidade. Ao invés de somente culpar os antepassados,
e seus pecados, como causa do exílio, como julgamento. Então perceba que Ezequiel vai destacar para o povo a causa do exílio. Só que existe algumas pessoas do exílio que estão questionando o fato de estar ali com os infiéis. Mas perceba que eles querem expor diante do profeta a responsabilidade com seus antepassados. Alguns querem até dizer que estão ali não por culpa dos seus próprios pecados, mas por culpa dos pecados dos seus antepassados que pecaram assim contra o Senhor e o mal sobreveio sobre eles. Porque os judeus, eles tinham isso, né? E a Bíblia dizia que Deus visitava a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que lhe aborrecessem. Então eles tinham em mente, e eu quero assim estar destacando isso aqui também nessa aula, que nós precisamos entender que tanto a bênção de Deus como o julgamento de Deus pode repercutir sobre nossa vida, como também sobre a vida da nossa descendência. Ok? Então temos que ter isso em mente. O autor do livro, quem é o autor desse livro? O livro de Ezequiel recebe assim a sua autoria ao próprio profeta Ezequiel, conforme está registrado no capítulo 1, versículo 3 e no capítulo 24. O livro claramente atribui suas profecias ao próprio Ezequiel, como também a sua autoria. O uso do pronome pessoal eu através do livro, juntamente com a harmonia estilística e a linguagem, indicam a autoria exclusiva de Ezequiel. As profecias de Ezequiel têm datas exatas por causa da sua organização em datas. Só que eu tenho assim uma particularidade em relação à questão de datas e distância. Hermeneuticamente, a hermenêutica destaca que datas como distância precisam ser dadas com aproximação e não com exatidão. Por quê? Porque existem muitas divergências de datas. Ok? Seu ministério começou em 593 e continuou pelo menos até a última profecia registrada no ano de 571 a.C. Perceba que você que está começando o curso agora, que é aluno novo, que as datas elas não são crescentes, e sim decrescentes. Elas não vão subindo e sim descendo até chegar o ano zero e ela começar gradativamente a aumentar novamente, ok? Ao mesmo tempo em que Jeremias pregava em Jerusalém, só que fora, Ezequiel ministrou durante 27 anos, pelo menos, em Babilônia. Então, quando Ezequiel chega em Babilônia, Daniel já está ali há 10 anos profetizando para o povo, e juntamente com ele foi levado na primeira leva no ano de 505 a 506, 605, perdão, a 606 aproximadamente, ok? Só corrigindo aí. A primeira leva foi 605 a 606. Sua missão, qual era a missão de Ezequiel? Uma das. Sua missão era expor a razão do cativeiro. O povo precisava entender, mesmo em meio às suas justificativas, porque muitas das vezes nós erramos com Deus, falhamos com Deus, mas queremos justificar o nosso erro em vez de reconhecer. O próprio Jeremias diz o seguinte: de que se queixa o homem? Queixem dos seus próprios pecados. A Bíblia diz que a nossa justiça, a palavra justiça de Kaiosine ou de Kaiosine em língua grega, tá certo?
A nossa justiça é totalmente diferente da justiça de Deus. E outra coisa, a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Então não tem como se achar justo diante dele, porque nós verdadeiramente não somos justos como pensamos. Então Ezequiel, ele vai expor diante do povo a causa, a razão, o porquê, o motivo do cativeiro babilônico. O povo estava ali porque o povo pecou contra Deus. O povo não está ali por uma circunstância, por algo que sobreveio do nada. O povo está ali sendo punido por causa dos seus pecados. Então sua missão era expor a razão do cativeiro, como também predizer a queda de Jerusalém. Ele está lá dentro, está profetizando que Jerusalém vai cair, mas o povo está irredutível, porque tem pessoas que preferem pagar para ver. Eles não reconhecem de fato, mas eles preferem pagar para ver. Enquanto não acontece, eles estão sem acreditar que é aquilo que vai de fato acontecer, até que de fato aconteça. Levar também o povo exilado de volta a Deus era uma das missões de Ezequiel, como também avivar a esperança dos exilados mediante a promessa divina de restauração. Porque como ele profetiza a queda, ele também profetiza que Jerusalém, tá certo, será restaurada. O chamado de Ezequiel veio a ele em 593 a.C. Era o 5º ano do reinado de Joaquim. 4 anos, como falei anteriormente, depois que ele está em Babilônia. A última data dada por um oráculo, registrada no capítulo 29, versículo de número 17, é provavelmente o ano de 571. Ok? Fazendo assim do seu ministério cerca de 20 anos de duração. Ok? Perceba que anteriormente o comentarista narrou 26 e agora ele narra cerca de 20 anos, porque datas não podem ser dadas com a exatidão e sim com aproximação, elas divergem. A morte de sua esposa ocorreu ao mesmo tempo da destruição de Jerusalém, em 587 aproximadamente, entre 586 a 587, conforme registra o capítulo 24, verso 1, depois versos 15 a verso 18. Uma observação interessante aqui, veja só. Não sabemos ao certo se Ezequiel ele vai para o cativeiro já casado, ou se de fato ele casa lá, ok? Dentro do cativeiro. Não sabemos ao certo como de fato ocorreu. O que sabemos ao certo é que Ezequiel era casado diferente do profeta Daniel. A Bíblia não fala menção se ele tinha mulher, não. Ok? Ele vai 10 anos depois que Daniel para a Babilônia, ele está em Babilônia. E 4 anos depois ele é chamado para exercer o ministério profético, onde ele vai ter a primeira visão no capítulo 1, quando ele estava junto aos exilados no rio Quebar. 6 anos depois que ele é chamado, Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, vai destruir a cidade, vai destruir o templo. Só que coisa interessante aqui é que, segundo alguns estudiosos, eles dizem que no mesmo dia que ocorreu a destruição, 6 anos depois do chamado de Ezequiel, a sua esposa vai morrer.
perceba que, além de visões, parábolas, entendeu? Parábolas, Deus também vai usar Ezequiel em ações simbólicas. Ele vai usar a própria vida de Ezequiel. Se nós achamos que o ministério de Jeremias foi marcado por sofrimento, o de Ezequiel não vai ficar muito atrás, não. Ezequiel vai ter que passar por algumas experiências muito difíceis em sua vida, até traumáticas, para exercer o ministério que Deus tinha, de fato, assim, lhe confiado. Então perceba isso aqui. Ele profetiza pela manhã que Jerusalém será destruída. E como confirmação da sua profecia, à tarde a esposa amada dele vai falecer. E ele será impedido de chorar por ela. Deus vai usar a vida de Ezequiel, ações práticas e literais, como ato simbólico para Judá que está dentro do cativeiro babilônico. Então perceba aqui. Israel para Deus era como uma esposa amada, que por diversas vezes se tornou infiel para com ele. E que por diversas vezes ele, o Senhor, abriu o seu coração, entendeu? Para perdoar essa esposa infiel. Então perceba que Ezequiel profetiza que a cidade será destruída. E como confirmação dessa profecia à tarde, a esposa dele morre e ele não vai poder, no caso, estar assim, lamentando pela mesma. Então perceba que estudiosos dizem que no mesmo dia que a esposa dele falece, é o dia que Jerusalém será destruída e assolada. Então, exilado por ocasião do segundo cerco de Jerusalém, o profeta Ezequiel, ele escreveu para aqueles que ainda em Jerusalém, por volta de sua eminente e completa destruição, incluindo a partida da presença de Deus, seria representada também pela esposa tão amada, ok? Que também pode ser representada também pela Arca da Aliança que sumiu durante este terceiro cerco aí, que destruiu Jerusalém e o templo. Então, parte do livro de Ezequiel foram também aparentemente escritas após a destruição de Jerusalém. Então, partes antes da destruição e partes depois da destruição ali de Jerusalém. Sete características principais do livro de Ezequiel. Primeiro, contém um grande número de visões surpreendentes. Perceba que o livro de Ezequiel é um livro onde vamos encontrar visões, parábolas, ações simbólicas e revelações. Nem tudo no livro é visões, nem tudo no livro é parábolas, nem tudo no livro é ações simbólicas, nem tudo no livro ele recebe por revelação, ok? Então o livro está marcado por visões, parábolas, ações simbólicas e revelações, ok? Seu conteúdo é organizado e datado com muito cuidado. Registra este livro de Ezequiel mais datas do que qualquer outro livro assim do Antigo Testamento, o período que chamamos ele de veterotestamentário. A terceira característica do livro: duas frases características ocorrem
do começo ao fim do livro. Duas frases que vamos ver, tá certo? Muito no livro, que se tornou muito comum, que aparece desde o começo do livro até o fim. A primeira é: então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a primeira frase. E essa frase aí, ela está em todo o livro, desde o começo ao fim, e ela aparece aí 75 vezes com suas respectivas variantes. E a outra frase que aparece também desde o começo ao fim, sendo que ela aparece apenas 19 vezes com as suas respectivas variantes, é a expressão a glória do Senhor, né? Kavod. Se fosse em língua grega, era doxa. Ok? Em quarto lugar, Ezequiel recebe de Deus de modo peculiar os nomes filho do homem, entendeu? É uma expressão que geralmente a gente vai ver muito isso aí no terceiro evangelho sinóptico, que é o evangelho escrito pelo doutor e historiador Lucas, doutor Lucas. E o outro nome que ele recebe de Deus é o nome de Atalaia, vigia, aquele que está atento. Em quinto lugar, este livro de Ezequiel, ele registra duas grandiosas visões. A primeira visão, tá certo, do templo, e a segunda visão também do templo. Ele vai ter uma visão do templo, tá certo, sobre duas perspectivas diferentes. Uma negativa e outra positiva. Ele destaca a primeira visão, que mostra este templo profanado à beira da destruição. Esta visão aqui também aponta para o período que Manassés, ele profana também o templo, entendeu? Que foi um período muito extenso. Manassés, ele reinou por aproximadamente meio século, 55 anos aproximadamente. Ele foi um dos piores reis que Judá já pôde ter tido. E o que é interessante é que ele vai, além de construir vários postes ídolos nos bosques, na cidade, ele vai pôr um ídolo dentro do templo, vai oferecer o seu próprio filho a este ídolo. Alguns chamam ele de Milcom, que é um dos nomes para Baal, para Maloque ou Moleque, ok? Então o que acontece? Esta profecia, esta visão do templo, essa primeira visão, mostra ele profanado e ele à beira da destruição. Esta é a primeira visão que Ezequiel vai ter. E a segunda visão mostra este templo, ele purificado e perfeitamente assim, restaurado, ok? Em sexto lugar, sexta característica principal do livro, mais do que qualquer outra profecia ou outro profeta, Ezequiel recebeu ordens de Deus para identificar-se pessoalmente com uma palavra profética. Então Deus vai usar a própria vida de Ezequiel como um agente profético. Exemplos simbólicos da sua própria vida, ações simbólicas, onde será marcada de uma forma muito terrível e poderosa na vida de Ezequiel. Ok? Então, mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordens de Deus para identificar-se pessoalmente com a palavra profética, expressando através do simbolismo profético. Vou dar um exemplo aqui.
Ezequiel vai dormir por um período de um lado. Faz a memória agora se é o lado direito ou o lado esquerdo. Por quê? Porque isso vai simbolizar todos os anos que o povo permaneceu em pecado fora, assim, da vontade de Deus. Então, Deus vai usar algumas ações simbólicas, certo? Pessoal, em relação à vida de Ezequiel, para enfatizar a profecia como exemplo para o povo. Em sétimo lugar, sétima característica principal do livro, Ezequiel salienta ao povo a responsabilidade pessoal e individual e sua responsabilidade diante de Deus. Então é aquela questão. A Bíblia diz que o pai, ele não morrerá pelo filho. A Bíblia diz que o filho não morrerá pelo pai. Cada um morrerá pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio delito. Então é isto que Ezequiel quer assim destacar. O livro de Ezequiel ante o Novo Testamento. A mensagem dos capítulos 33 ao 48 concerne, em síntese, a futura obra redentora de Deus conforme revelada no Novo Testamento. Fala não somente da restauração física de Israel, a sua terra, como também da sua restauração final futura, isto é, sua plena realização reservada por Deus como o Israel espiritual, junto às nações como resultado de suas missões. Profecias importantes em Ezequiel a respeito do Messias estão registradas no capítulo 17, no capítulo 21, no capítulo de número 34, no capítulo de número 36 e no capítulo de número 37. O livro de Ezequiel contém mensagens dirigidas aos judeus que estavam na Babilônia e também aos que moravam também em Jerusalém. Então a mensagem de Deus, ela é dirigida para quem está dentro, mas também para quem está fora. Então perceba que Judá está sendo cercada pela voz profeta. Por quê? Porque o povo é advertido antes de ir para o cativeiro. Como não dão ouvido, eles vão para o cativeiro. Deus, mostrando o seu cuidado, permite que uma parte dos remanescentes fiéis vá também para o cativeiro na primeira leva, juntamente com Daniel e seus amigos. Daniel está profetizando dentro do cativeiro, orientando o povo. O povo está irredutível dentro e o povo permanece irredutível fora do cativeiro. Deus permite, 10 anos depois, uma nova leva, juntamente com Ezequiel, de aproximadamente 10 judeus, irem para o cativeiro babilônico. Então, tem dois profetas profetizando dentro e um profeta profetizando fora. Então, Judá está totalmente cercada pela voz profética. Quem está dentro do cativeiro e quem está fora está recebendo de Deus a voz profética. Outra coisa interessante que a gente observa aqui, dentro dessas perspectivas proféticas, é que a voz profética, ela não diverge. A mesma profecia que é falada dentro do cativeiro é a mesma que é falada fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente as pessoas ouvem a voz de Deus e ficam de igreja em igreja procurando o profeta A, B, C, esperando uma confirmação. A Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus não precisa dar uma segunda opinião daquilo que ele já te falou. O que Deus falou está falado. Agora é necessário você optar em crer ou não crer no que Deus fala. Porque tem pessoas que ficam procurando confirmação aqui, confirmação ali, acerca daquilo que Deus ele tem falado. Ok? Então o que acontece? O profeta de Deus
além de ele falar acerca do que Deus determina para que ele fale, os demais seguem a mesma visão. Perceba que a profecia de Daniel, Ezequiel e Jeremias, elas se encaixam uma com a outra, elas não divergem. Porque a visão ela é unificada. A visão de Deus para Daniel, Ezequiel e Jeremias, em relação a Judá, do pecado, do castigo e restauração, tem a mesma perspectiva, ainda que o seu ministério tenham particularidades pessoal e individual. Mas a visão profética é uma só, restauração. Eles estão profetizando, esperando que o povo volte-se verdadeiramente para Deus. Ok? Então, o livro de Ezequiel é do Novo Testamento. Neste livro, há pregações, visões e atos simbólicos. Ezequiel também ensinou que cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados e que todos devem se renovar no seu íntimo, como também no seu coração. Ele esperava que a nação de Israel começasse a viver uma vida nova diante de Deus. Só que tem gente que, quanto mais apanha, ele, em vez de aprender, ele não aprende. Aí continua apanhando, até aprender, até mudar. Então Deus está forçando o povo, por meio do cativeiro babilônico, ao arrependimento. Deus quer trazer o povo ao arrependimento, à mudança de mente. Pois a palavra arrependimento em língua grega é metanoia. Metanoia é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. Deus quer que o povo mude, Deus quer fazer do povo uma nova nação. Deus quer fazer novidade de vida na vida do povo apostata que está fora da vontade de Deus. E que Deus está usando os babilônios para trazê-los de volta ao arrependimento. Então, a questão é, o povo, ele não volta-se completamente para Deus. Infelizmente, esta é a realidade. Sendo ao mesmo tempo Ezequiel profeta, como também sacerdote, temos dois sacerdotes aí. Jeremias, filho de sacerdote, Ezequiel, filho também de sacerdote, profeta sacerdote. Ezequiel mostrou interesse pelo templo de Jerusalém e ensinou que Deus exige de seus adoradores uma vida dedicada a Ele, porque tem pessoas que querem adorar, mas não querem levar Deus a sério. Ezequiel enfatiza que Deus exige dos adoradores uma vida dedicada a Ele. É por isso que Jesus diz à mulher samaritana, quando faz a pergunta, olha, o lugar em que se deve adorar, vocês dizem que é em Jerusalém. Nossos antepassados dizem que é em Samaria. Jesus olha para a mulher e diz, olha mulher, hora vem e é. Hora vem, futuro. E é. Ele lança uma palavra no futuro e traz para o presente. Hora vem e é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Ezequiel enfatiza. Ele mostra interesse pelo templo de Jerusalém e ensina ao povo que Deus exige de seus adoradores uma vida dedicada a Ele. Uma vida de obediência, de comunhão, em verdade, em santidade. Uma vida totalmente dedicada, exclusiva para Deus. Ok? Então na próxima aula, nós iremos falar, tá certo? Da visão da glória de Deus. A gente vai falar
da visão da glória de Deus do capítulo 1. Vamos falar dos seres que Ezequiel viu quando estava próximo ao rio Quebar, aonde esses seres aponta para a biografia de Cristo, em outras particularidades também, tá certo? A gente vai estar assim enfatizando isto na próxima aula, para não ficar a aula muito extensa e muita informação. Então os irmãos assistam a aula, tá certo? Pontuem aquilo que vocês não entenderem, que tiverem com dúvida, e automaticamente nós estamos aqui, tá certo? Com a disponibilidade de responder os irmãos conforme as suas dúvidas. Amém? Lehitra Rotre, até logo, até a próxima aula, que Deus continue assim abençoando a vida dos irmãos.